Beleza, então vamos ao relato de hoje, que é este daqui, a cáfila de maledites na minha vida. Gente, uma cáfila de maledites, por que cáfila? Cáfila é o coletivo de... Eu fui ver a respeito disso porque eu não sabia, mas é o coletivo de camelo. E aí, bom, vamos ver, quem sabe ela explica aqui, não sei, ao longo do relato, porque cáfila e não uma corja de maledites, algo assim. Mas vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Essa parte em vermelho aqui é só pra você, ok. Tá. Ok. Uau! Ok, beleza. Vamos então ao relato. Pode me chamar de fulana, e os demais nomes estarão trocados. Muito obrigada. Em 2017, completei 19 anos e resolvi terminar um relacionamento que já durava 2 anos, mas que não me valorizava. E havia se tornado um peso para mim. Pouco tempo depois, conheci o Mali em um barzinho que fui com a minha família, em um sábado. Saímos no dia seguinte, domingo, e ele parecia ser uma pessoa incrível, trabalhador, esforçado, e eu, obviamente, me encantei. Passamos a semana inteira nos vendo e conversando. Na outra segunda, que era dia dos namorados, ele me levou para jantar em um restaurante lindíssimo da nossa cidade e me pediu em namoro. Logicamente, eu aceitei. Estava muito feliz, empolgada. Mateus, abre para roliça, por favor. Voltando. Eu estava muito feliz, empolgada, mas um leve receio da intensidade. Estava com um leve receio daquela intensidade. Acredito. Acho que eu matei um pernilongo. Não sei. Não sei se matei e sumiu. Ou então não matei. Bom, acredito que o fato de estar carente por conta do outro relacionamento contribuiu para essa decisão tão impulsiva. Foi muito rápido, né? Conheceu no domingo, conheceu no sábado, saiu no domingo e na segunda pediu em namoro, né? Tipo, opa, mas beleza. Por isso, talvez, porque ela estava carente, foi nessa decisão impulsiva. O primeiro mês de namoro foi maravilhoso, mas ele acabou pedindo um tempo, com a justificativa de que ainda estava confuso em relação à ex dele, que era muito presente na vida dele ainda por conta da família dele. Tá, continuamos conversando até que firmamos novamente uma semana depois. Aí começam as coisas estranhas. A mãe do Mali, a Maledite Boi, Maledite Boi, que era cabeleireira, ela se ofereceu para fazer uma progressiva no meu cabelo, a qual eu aceitei, pois acreditei que era uma forma dela querer se aproximar de mim, sabe? Então, na minha cabeça estava tudo certo. Lê do engano. Ela, enquanto fazia a progressiva, só elogiava a ex-nora dela. Projetinho de maledite. Além de escovar o meu cabelo meio que para arrancar alguns fios, sabe? O que me incomodou na hora. Eu já comecei a me estranhar com ela aí. Tipo, gente, dá licença, né? Você sabe que é a nova namorada do teu filho, aí você chama ela lá e só põe elogio na ex dele. Por mais que você goste da ex, tipo, é de bom tom ficar quietinho, né? Não ficar, ainda mais elogiando. Não precisa falar da ex. Deixa que não precisa falar nem mal nem bem. Só não falar, né? É muito chato. Aí, beleza. Então, cadê? Me perdi aqui, peraí. Ah, tá, e tava me incomodando, ela falando bem da ex dele, né, e socando a escova na minha cabeça. Eu já comecei a me estranhar com ela aí, porque eu odeio indiretinha. E pelo que pude averiguar, ela não gostava do fato de eu ser a nova namorada do Mali e amava sua ex-nora. Fora isso, não relacionei o fato dela mexer nos meus cabelos com algo ruim.
Porque como não faço esse tipo de maldade com as pessoas, eu não esperava isso dos outros também. Depois desse dia, o meu namorado não teve paz. O meu namoro não teve paz. O Mali começou a se afundar muito na bebida. Ele aprontava horrores e me ameaçava em qualquer briga com: eu vou voltar para projetinho de Maledite se você não fizer X, se você não fizer Y. Eu volto então. Se tornando assim o maledito por completo. Na primeira vez que isso ocorreu, eu fiquei com medo de perdê-lo, sabe? E cedi às ameaças. E mesmo assim ele terminou comigo. E foi aí que começou a lenga-lenga. Ele terminava comigo, voltava com a projetinho, terminava com ela, voltava comigo. Sim, eu fui burra, mas eu tava apaixonada, gente, me perdoem. Não valia nada o piá. Mas digamos que esse comportamento foi agravado por circunstâncias adversas a ele, sabe? Talvez eu tivesse sido menos corna sem tudo isso. Como assim? Bom, um mês depois, ele sofreu um acidente de moto e eu, como a namorada da vez, dormi na casa dele para ajudá-lo com os remédios e tal. Passando bastante tempo na casa dele. Fui arrumar o quarto e encontrei dentro do armário dele um objeto vermelho, tipo aqueles saquinhos de essência, sabe? Quando eu questionei, ele me disse que era coisa da mãe dele. Atenção aqui, hein? A Maledite Boi era coisa dela e que não era para eu mexer. Aí o meu alerta ligou em nível máximo. Resolvi procurar ajuda espiritual, porque olha, boa coisa ali não tinha, né? Graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida. E além das orações da minha vozinha, que são minha proteção diária contra as maldades, eu tenho um amigo, pai de santo, que me ajudou muito nessa época. Ele jogou os búzios para mim e viu. Tinha 3 mulheres tentando me fazer mal. As 3 tinham ligação com o maledito e queriam destruir o nosso relacionamento, custe o que custar. Ele gostava de mim, sim, mas foi impedido de desenvolver os sentimentos que eram destinados no rumo que deveríamos seguir juntos. Peraí, ele gostava de mim sim, mas foi impedido de desenvolver os sentimentos que eram destinados... Bom, os sentimentos que era para mim, sei lá, no rumo que devíamos seguir juntos e no tempo que precisávamos passar juntos para a nossa evolução por conta dela. Enfim, em vez de deixar ele gostar dela e seguir o rumo, se ia dar certo ou não, né? Elas impediram isso com os trabalhos. E que elas estavam fazendo... O pai de santo também disse, ouviu nos búzios, que elas estavam fazendo diversos trabalhos para nos separar. Inclusive, um trabalho exclusivamente para mim, com algo muito pessoal meu, o cabelo. E inclusive me explicou que em casos assim, enquanto a pessoa que sofre a amarração não descobrir e desfizer, os caminhos dela ficam totalmente prejudicados. A pessoa sofre acidente, perde dinheiro, em suma, só toma na lá mesmo. Porque tem seu livre-arbítrio retirado, não só no quesito amoroso, mas em praticamente tudo. O meu amigo me passou um banho com 7 ervas diferentes para minha purificação e proteção, o que me ajudou muito. Eu sou muito grata mesmo por essa ajuda. E aqui deixo escrito, enfim, a Umbanda, quando utilizada para o bem, é só amor. Não difamem essa religião que ajuda tantos. Toda religião tem coisas boas e ruins. Exatamente. Enfim, foi aí que liguei todos os pontos. A Maledite Boi era muito amiga da Maledite Véia, que é a mãe da ex do Maledito, do Maleditinho, do Mali. A projetinho de Maledite. Então, peraí, a Maledite Boi é a mãe do Maledito. E a Maledite Véia é a mãe da projetinho de Maledite, da ex dele. As 3 tinham livre acesso à casa do Maledito. Os objetos dele tinham livre acesso à casa dele, aos objetos dele, a qualquer coisa que ficasse no quarto dele. Então foi fácil para elas conseguirem os objetos para os trabalhos péssimos que estavam fazendo.
A progressiva no meu cabelo foi feita com o intuito de pegar algo meu, né? Pegar o meu cabelo. Era óbvio. E foi aí que eu contei tudo ao maledito, que me confirmou que achava meio estranho mesmo a proximidade das maledites e que alguns objetos dele haviam sumido mesmo, mas que como não acreditava nessas coisas, não ligava para o que eu estava falando. Pessoa incrédula é o pior tipo que existe. Gente, não existe isso de se fazem o trabalho e você não acredita, não pega em você. Não existe. Se você estiver vibrando baixo ou com falta de fé em Deus na sua vida, pega o trabalho sim. Eu, graças a Deus, acredito muito em Deus, que foi o que não deixou as coisas piorarem ao nível crítico que iriam piorar, caso fosse o contrário, caso eu estivesse abalada na fé ou algo assim. No dia seguinte, o maledito sofreu um segundo acidente, dessa vez bem mais sério, no qual eu ajudei novamente a cuidar dele, onde encontrei mais um saquinho daqueles, dessa vez roxo. Passou uma semana, tivemos mais uma briga meio séria. Ele apareceu de madrugada na minha casa, todo machucado, bêbado, estava cada vez mais se afundando nos vícios, por culpa dele mesmo aqui, porque eu já tinha tentado avisar dos problemas e ele estava fazendo vista grossa. Naquela tarde, fui acompanhada da minha mãe. Levaram os objetos dele, que estavam comigo, e eu acabei encontrando a maledite boi em casa. Depois de uma conversa meio estranha, na qual ela deu a entender que faria de tudo para o maledito voltar com o projetinho de maledite, minha mãe, que nunca tem costume de interferir nas minhas escolhas, me pediu para pensar bem e terminar o namoro, porque eu estava entrando em uma bola de neve sem fim com isso. E eu segui o conselho dela. E o que Deus já havia, de certo modo, colocado em meu coração também. E eu terminei. E foi assim que o Male virou mais ainda um maledito, porque ele não me deixava em paz, inclusive usando familiares meus para me fazer voltar com ele. Ele pediu mais uma chance e aí nós viajamos para a praia. Deixei claro que aquilo não significava uma volta. Quando chegamos, estávamos sozinhos e foi tudo bem. Quando a maledite boi chegou, ele parecia outra pessoa. Ele começou com abusos psicológicos absurdos, me tratou como um lixo e quando tentei me defender, ele me mandou subir na moto que ele ia me deixar em casa. Subimos a serra e cada vez que eu olhava para ele, eu via que não existia mais o Male normal ali. Aquele rapaz feliz, aquele cara legal que eu conheci meses atrás, não estava ali. Era só ódio, falta de vontade de viver e pensamentos obsessivos. Terminei definitivamente com ele, pois eu temia pela minha vida. E você está certinha. E vocês acham que eu teria paz? O maledito não me deixava. Ele ficava cada vez mais doido. Aparecia na minha casa de madrugada, me chamando no portão, e eu só consegui me livrar disso ameaçando denunciá-lo à polícia. E com a ajuda de um amigo especialmente enviado por Deus que me buscava em casa quando ele ameaçava ir para lá. Isso perdurou por mais de 2 meses depois do término do namoro. As maledites comemoraram sua vitória postando inúmeras fotos juntas, tecendo comentários maldosos ainda sobre mim na vizinhança. Eu já nem ligava mais, mas sabe a lei do retorno? Ela resolveu dar um oizinho para elas. E a lei do retorno nunca perdoa. O maledito não voltou com a projetinho. E assim ele sofreu mais um acidente. Dessa vez o mais sério de todos. E ficou entre a vida e a morte. Chegou a ter que amputar uma perna. Graças a Deus, mesmo com as sequelas, ele está bem. Ele é o único filho da maledite boi. Ou seja, de tanto querer interferir nas escolhas do filho, ela quase o perdeu. Precisou de muita força, de muitas pessoas para conseguir ajudar o filho dela. A projetinho de maledite engravidou de outro e mudou toda a sua vida, casando com o pai da bebê. A outra lá teve que aceitar a filha casando com outro e não com o genrinho amado dela.
Enfim, quanto a mim, fiquei com uma desconfiança absurda das pessoas. Eu não consegui mais desenvolver relacionamentos amorosos. Resolvi curtir a vida, afinal eu sou nova ainda, né? Completo 23 esse ano. Eu não tenho pressa e sei que Deus está preparando para mim o meu príncipe encantado. Acredito que escrever este relato é só mais um passo do aprendizado sobre essa situação caótica. Maledito, maledite boi e maledite véia. Eu os perdoo por tudo que me fizeram passar. Deus sabe o quanto eu sofri e todos os males que viver com alguém magiado me causou. Esse tipo de sequela a gente carrega por um tempinho, sabe? Mas vocês fizeram parte do meu crescimento e do meu fortalecimento. Espero que todos tenham aprendido suas lições e que não repitam esses erros. E por fim, projetinho de Maledite, minha conversa contigo é diferente. Não acho que você seja uma pessoa necessariamente ruim, como as duas outras Maledites. E acho que tem assim como recuperar e melhorar a sua trajetória. Você, apesar das ameaças e indiretas, foi apenas um peão na jogada das outras Maledites, pois assim como eu, também era muito nova para ter certeza de tudo. Estás com uma oportunidade linda em suas mãos. Sua filha é uma bonequinha linda. Espero que cuide muito bem dela. Não tenho ódio de você. O maledito nos usou igualmente. Por isso eu te perdoo do fundo do coração. Espero que siga o seu caminho em paz e pare de mandar esse olhar de ódio toda vez que passa na frente da minha casa. Eu mando energias positivas para você. Aos que me ajudaram, principalmente aos espíritos de luz que me livraram das maldades postas em meu caminho, meu muito obrigada. Minha caminhada tomou o rumo certo com a bênção de vocês. Obrigada por sempre me orientarem a nunca devolver na mesma moeda, a deixar deixar na mão do destino o que lhe cabe. Aninha, obrigada por ler o meu relato. Obrigada por ler o meu relato. Se puder avisar quando ler, tá bom. Que Deus te abençoe, abençoe sua família e principalmente seus bebês, humanos e animaizinhos. E que Deus proteja todos os assombrados de todos os males. Todos merecemos ser felizes. Beijocas. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Então, nesse caso, primeiro existiu as duas Maledite, né? A mãe dele e a ex-sogra dele, que queriam juntar os casaizinhos, no fim foi uma porcariada só, não deu nada certo, só serviu para estragar, para quase fazer o menino morrer. Deu nada, deu só ruim. Ai, meu Deus, né? Então, e ainda agora depois ficou com um carimbinho no karma ali para tomar no fiantã para aprender, né? Bom, mas a menina a moça que nos conta esse relato é um ser de luz que enxergou o aprendizado em tudo que passou, perdoou os oponentes aí, as Maledites, e é isso aí. Ela tá certinha. E aí, você já teve, passou por algo parecido? Ai, muita gente aí já, bem parecido, não é? Deixa aqui nos comentários, sempre com respeito, ok? E manda seu relato pra gente, certinho? Beijos pra vocês, a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau.